Olá, eu sou MC Martins e eu estou aqui para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem, por ser uma mensagem geral, ela pode não ressoar com todos. Portanto, a importância de você acompanhar esse vídeo até o final, porque pode ser também que ela ressoe em partes. A mensagem para você pode estar aqui no início, no meio, lá no final do vídeo. Se mesmo assim você ir até o final e a mensagem não ressoar contigo, fica triste não. Entra no meu canal, @mcmartins, e lá tem centenas de vídeos, mentaliza as tuas questões, escolhe intuitivamente um vídeo. Quem sabe tu não encontra as respostas que tu procura. Lembra, se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, comenta, compartilha, me ajuda a fazer com que o canal cresça, para que outras pessoas possam também receber a mensagem. Vamos ver o que o universo espiritual de luz tem para você hoje. Bom, para quem me conhece, este oráculo, tem a finalidade de trazer um direcionamento, uma energia para a nossa leitura. E ela diz o seguinte: eu colho o que eu planto. Gente, já começou. Vamos ver o que ela vem falando. Olha que linda essa imagem, ó, até para quem quiser plantar a mensagem. Bom, ela diz o seguinte: hoje eu me lembro do que eu penso e faço. Desculpa, hoje eu me lembro de que tudo que eu penso e faço voltará para mim de alguma forma. Eu compreendo que eu colho os frutos do que semeio e encho a minha vida com pensamentos e ações de abundância, luz e amor. Eu planto essas sementes sabendo que colherei a maioria das riquezas. Ou a maior das riquezas. Hoje eu acho que é o frio. O frio que não está fácil aqui no Rio Grande do Sul. Então faz a mente meio que congelar, né? Mas hoje eu me lembro de tudo que eu penso e faço voltará para mim de alguma forma. Eu compreendo e colho os frutos do que semeio e encho a minha vida de pensamentos e ações de abundância, luz e amor. Eu planto essas sementes sabendo que colherei a maior das riquezas. Olha, eu digo para vocês que essa mensagem ela vem justamente trazendo para nós uma reflexão das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos atos. Eu digo também que esta lâmina, eu acolho o que eu planto, ela traz, eu diria assim, o arquétipo da lâmina da justiça, que fala de ter bons gerenciamentos, que fala do equilíbrio, que fala de que para cada ação existe uma reação. Então, se você pensa coisas boas, e o universo, ele realiza os teus pedidos. Se tu pensa coisas ruins, eu costumo dizer, e eu já acho que eu já contei essa história para vocês. É claro que eu não vou citar nomes, né? Mas eu conheci uma pessoa que ela, a vida inteira, ela reclamou. Mas ela reclamava não é porque ela passava por dificuldades. Ela passava o tempo se lamentando, reclamando. Mas ela fazia isso para quê? Para que os outros, as pessoas que a escutavam,
tivesse empenho e facilitasse algumas coisas para ela levar vantagem. E aí o que aconteceu? Eu, digamos assim, em questão de poder aquisitivo, o meu poder aquisitivo na época, quando eu convivi com essa pessoa por um período, era realmente o de ajudar, de contribuir, sabe, aquela coisa, porque aquela pessoa via sempre reclamando que não podia, que não tinha, que não conseguia, papapá, e eu, dentro daquilo que eu tinha, eu dividia. Um tempo depois, e olha o que o universo faz, porque eu estava de bom coração, que eu sou uma pessoa assim, né, eu acredito, eu confio, não sou tola, não sou tonta, mas a gente dá oportunidade para as pessoas mostrarem quem elas são, né. E óbvio que, passado algum tempo, a minha situação, ela ganhou um outro patamar, porque a gente tem na vida, né, os seus altos e baixos, e eu, né, ganhei, porque eu penso coisas boas, eu faço coisas boas, e óbvio que o universo me devolve, né, em dobro. E aí um dia, conversando com essa pessoa, assim, numa conversa muito en passant, tempos depois, eu descobri que na época em que eu tinha bem menos do que ela, minhas condições eram bem menores do que ela, na verdade, eu tinha muito mais do que ela, né, mas as minhas condições financeiras eram mais baixas do que a dela. Eu descobri que naquela época ela pegava o dinheiro dela, guardava, e só que ela não se queixava só para mim, ela se queixava por várias pessoas que se penalizavam e também ajudavam de uma forma ou de outra. E essa pessoa, nessa conversa, anos depois, ela despejou essa informação. E eu digo, não acredito. E aí o que aconteceu, para resumir essa conversa? O universo fez o quê? Ela pediu tanto, que a última informação que eu tive, isso já faz alguns anos, é que ela realmente atravessou uma situação muito difícil. E o pior de tudo, que as pessoas que ajudaram ela naquela época já não estavam mais por perto para auxiliar. Então, eu trouxe essa história não porque daqui a pouco você está se lamentando, enfim, para levar vantagem, não é isso. Eu trouxe essa história para mostrar para vocês que quando a gente fala, o universo entende aquilo como um pedido. Então, se eu vir com os meus próprios olhos que a Terra há de comer um dia, mas como eu vou dar as minhas córneas, eu vou continuar olhando por aí, o que realmente é verdade. A gente colhe o que a gente planta, portanto, presta atenção. Fale coisas boas, acredite em coisas boas, faça coisas boas, mas jogue para o universo coisas boas que ele te devolve em dobro. Vamos para meus irmãos, o que vem por aí, porque eu acho que o bicho vai pegar. Eu acho que nessa mensagem o bicho vai pegar, mas vamos aguardar, né? Vamos ver aqui o que nós temos. Gente, caíram muitas e eu não vou aceitar só essa que caiu, porque há que ter, né, um espaço para tanta lâmina querendo falar. Os obstáculos, os medos, o reconhecimento e o 9 de ouros, né? E o mundo. Gente,
Olha que interessante. Nós estamos falando aqui de eu colho o que eu planto. E o que nós temos aqui são lâminas que trazem para nós, né? Aí para aquelas pessoas para quem essa leitura ela vai ressoar, você no passado, tá? Nós vamos falar aqui do teu passado, tendo que seguir um caminho, né? Um caminho, digamos assim, não foi fácil, um obstáculo, mas que você venceu, que você chegou às conquistas. O Seis de Paus, ele fala do reconhecimento, ele fala dos méritos, das vitórias, ele indica a superação e as conquistas, né? Onde a tua autoestima fica elevada. E óbvio que a gente chega no 9 de ouros falando das realizações pessoais. E aqui nós estamos falando de realizações materiais. E não podia ser carta melhor do que a carta do mundo. Olha que interessante, eu vou trazê-la aqui para cima, para que eu possa mostrar para vocês, né? A lâmina do mundo é uma lâmina que ela fala sobre as questões, digamos, do teu sucesso, as tuas conquistas, as realizações, a conclusão. Você prestes a completar todos e alcançar todos os teus objetivos. Olha que interessante, isso porque você vai colher o que você plantou. Apesar das dificuldades, apesar dos medos, apesar do caminho difícil, chegou a tua vez de ter vitória, de ter reconhecimento, de ter os teus méritos. Porque foi o que tu plantou. Deixa eu ajeitar essas cartas aqui. Foi o que tu plantou. E óbvio que a tua colheita será farta, que a tua colheita será grande, por questões de merecimento. E aí, óbvio, as tuas metas atingidas, a realização, digamos que é a realização e o sucesso, fechando, porque tu plantou tudo isso. Vamos ver o que mais que nós temos. Justiça, a justiça falando, né, literalmente do equilíbrio, do saber gerenciar, né, o saber que para cada ação existe uma reação. Portanto, se você planta, no mínimo você pode. Se você plantar, cuidar daquilo que você plantou e está plantando, que a colheita é garantida. O Imperador. Bom, caiu duas cartas, aqui virou, eu vou ficar, e aqui não virou, vou deixar no fundo do deck, tá? Vou trazer ela pra cá. E vamos falar o seguinte. O que nós temos aqui na nossa linha de desenvolvimento da nossa leitura? Ela fala sobre os teus méritos, o que é teu por justiça. Você chegando, e olha que interessante, o Seis de Paus, ele fala também da fama, né? Você recebendo reconhecimento de tudo que você fez, mas é você sendo aplaudido pelos os que estão na tua volta, que viram o teu trabalho, que viram o teu esforço, né? O teu império, digamos assim, sendo construído. É você no topo da tua jornada. E a gente viu isso com os seis
de paus, que fala sobre exatamente isso, e com 9 de ouros, né? O mundo das conquistas. Olha que interessante, questão de mérito, de merecimento. E aí nós temos aqui a lâmina do diabo, que ela fala de tentação, de materialismo. Ela cai justamente nas questões materiais, tá? Então, a lâmina do diabo, ela tem aqui uma conotação até positiva, por ela estar em volta de cartas positivas e justamente logo em seguida do sol, que o sol traz novidades, traz alegria, né? Traz também o reconhecimento. Então, é a veemência, né? Ele vem com essa conotação, a lâmina do diabo aqui, com essa veemência, isto é, veementemente você vai colher aquilo que você plantou. Veementemente você vai sim ter conquistas materiais porque você plantou. Olha eu que achei que essa leitura ia vir para dar uma boa puxada de orelha, mas muito pelo contrário, ela vem mostrando para que você entenda que as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, e é mérito teu. É mérito teu. E aqui nós temos o quê? Um casal imperial na mesa. O imperador e a imperatriz. Então, eu diria que essa mensagem, ela é uma mensagem que está se direcionando e vai ressoar com aquelas pessoas fortes, com aquelas pessoas decididas, com aquelas pessoas que sabem o que querem, com aquelas pessoas que não medem esforços para construir, para plantar. E óbvio que a colheita ela vem por mérito, ela vem porque você se dedicou. E quem tem uma noção, já ouviu falar sobre as pessoas que trabalham na agricultura, nós aqui no sul, a gente vê muito isso. Eu não sou do interior, eu sempre nasci e me criei na capital, mas a gente assiste notícias, filmes, vídeos, enfim, e a gente sabe que o pessoal que trabalha nessa área é um pessoal que batalha muito, muito. Aí vocês imaginam, outro dia, eu comentei num dos meus vídeos, nós estávamos a 3 graus, e isso eram 7 horas da manhã. Eu, para mim dar conta das coisas que eu tenho para fazer, eu tenho que começar meu dia bem cedo. Então eu e meu marido, a gente, 6 horas, nós já estamos acordados. E olha que não é fácil. A gente mora na capital, nós temos conforto, nós temos tudo, né, graças a Deus, bem organizado. Nós não temos o que nos puxar, pelo contrário. Mas a gente batalha, a gente trabalha, né? O nosso dia é um dia longo, sim. Mas aí vocês imaginam esse pessoal que tem que acordar às vezes 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, e ir para a lida do campo, alimentar os animais, plantar. Sim, porque tudo que nós temos, tudo aquilo que nós vivemos, nós dependemos dessas pessoas que plantam para colher. Então, eu trouxe essa história para mostrar para vocês que plantar não é fácil. E colher não significa que você vai colher porque plantou, mas é plantar, trabalhar, cuidar, zelar. E entre o plantar e o colher, isso pode ter um tempo, mas há que ter persistência, há que ter resiliência, há que acreditar e ter fé que a vitória
chega, que o sucesso é garantido. Vamos voltar para a Nancy. Gente, olha que interessante. E aí nós temos a Imperatriz, que ela traz a questão da fertilidade. Essa leitura aqui é exclusivamente falando para pessoas que batalharam muito, que lutaram muito e que estão no processo da colheita. Plantou, cuidou e agora está começando a colher. E aí nós temos aqui o sumo sacerdote, que o sumo sacerdote, ele vem aqui justamente trazendo para a gente essa questão do seguir os ensinamentos, de seguir e continuar, né, a questão da espiritualidade, das suas crenças, porque essas coisas que estão acontecendo, né, elas não são por acaso. Porque quem plantou com a fé de que iria colher. Plantou, trabalhou, cuidou com a fé de que iria crescer. E o sacerdote, o sumo sacerdote, ele vem falando exatamente disso. E aí, porque nós temos aqui a lâmina do enforcado. A lâmina do enforcado é uma lâmina que fala sobre o sacrifício. E aí nós temos aqui, na tua coluna de futuro curto, a curto e médio prazo, é você colhendo, você construindo, materializando toda aquela força, todo aquele empenho, toda aquela luta, toda aquela batalha que ela foi veemente, ela foi forte, ela foi grande. E agora você podendo olhar para isso tudo por uma nova perspectiva, porque o arcano do enforcado, ele traz essa, digamos, essa possibilidade, esse convite para olhar pelo outro ângulo, por outros prismas, na verdade. E aqui nós temos, sim, o sucesso, depois de tudo isso, que está muito claro, que vem trazendo novidades, conquistas, e que vem com uma certa velocidade. Apesar de estar na coluna do futuro a médio e longo prazo, isso vem mais rápido do que tu imagina. Muito mais rápido do que tu imagina. Gente, que maravilha! Eu torço para que essa mensagem esteja ressoando com todos vocês que estão aqui nesse vídeo. Vamos ver aqui o baralho cigano. Baralho cigano, para quem está aqui no vídeo pela primeira vez, ele tem digamos, a função de confirmar se tudo que a gente leu aqui está de acordo, tá? Ou então nos colocar no prumo. Como as lâminas, elas têm muitas informações, às vezes pode acontecer de olhar ter um olhar e ser outro. Então eu trago o baralho cigano, porque os meus mentores, né, a minha mentora é uma cigana Zaya. Então ela que me intui, ela que me coloca as mensagens, né? Então eu uso o baralho cigano sempre para me dar essa garantia de que a leitura foi feita com, digamos assim, com precisão, ou o mais preciso possível. Então nós temos aqui o que? As montanhas. E aí no baralho cigano nós temos no baralho cigano exatamente essa questão da montanha, ela trazendo para nós são os obstáculos, é a resistência. Olha que interessante, ela veio justamente aqui na coluna desse teu período, óbvio que teve medo, óbvio que
teve insegurança, óbvio que tiveram obstáculos, mas óbvio também é que, por justiça, a fertilidade estava garantida com a imperatriz, pela tua força, pela tua capacidade. E a montanha, ela vem falando, ela vem trazendo exatamente isso. Então ela vem confirmando que são desafios que teve pela frente, mas que houve a persistência, né? Nós temos aqui a lâmina do livro, a lâmina do livro que traz as coisas, por exemplo, que ainda estão em segredo. Então, assim, a tua visibilidade, a fase de tu seres notada pelo teu empenho, pelo teu trabalho, a fase digamos, de fama, de reconhecimento, tá? Ela pode ainda não ter chegado aonde ela tem que chegar, a tua notoriedade. E o livro fala disso, de coisas que ainda estão acontecendo, de coisas que ainda vão surgir, de reconhecimentos, né? Que ainda não podem ser revelados, enfim. Mas o livro também nos traz aquela questão de que, sabe, quando tu vira uma página para contar outras histórias, então aqui tu está no teu momento atual, com esse reconhecimento, com essa visibilidade, com essas vitórias, com esse mérito todo, mas é também o momento de escrever uma nova história. Porque o livro nos dá isso, né? As coisas que ainda não estão reveladas, sim, mas e aquilo que nós podemos ainda construir? É a nossa história que nós escrevemos diariamente as linhas. E o cavaleiro, que é o mensageiro, né? Que o mensageiro, ele traz essa, digamos assim, aí a chegada das novidades, é justamente algo novo se aproximando, são notícias em movimento. Então é você nessa materialização, nessa força veemente, digamos, o que tu plantou vem maior e mais forte do que tu imaginava. Vem maior e mais forte do que te imaginava e vai te colocar numa posição de conforto. Porque se a gente observar aqui o enforcado, ele vem com essa posição do número 4, né? Deixa eu ver se aqui fica melhor, né? Vamos ver aqui. Ó, ele vem com essa posição do número 4. Vou trazer para cá para vocês olharem por aqui também. Então, o número 4, ele traz essa questão da estrutura. Ele fala sobre a organização, ele fala sobre disciplina, sobre trabalho duro. Né? Olha que interessante o que o número 4 fala. Ele é visto como a fundação das realizações. E aí o mensageiro, ele vem justamente trazendo isso, né? No teu futuro, a curto e médio prazo, tem muita coisa chegando, muita novidade chegando. E a confirmação está toda aqui. É a tua evolução, é a tua expansão, é você atingindo as metas, né? Olha que interessante. Vamos ver aqui qual a mensagem final dessa leitura maravilhosa. Gente, aquela mensagem que eu falo sempre, que traz aquele quentinho no coração, aquele abraço apertado que às vezes a gente precisa, né? Ela diz o seguinte: a partir do momento em que você passa a focar em você, a única lamentação que você terá é de não ter feito isso
antes. Olha que mensagem. A partir do momento em que você pensa, passa a focar em você, a única lamentação que você terá é a de não ter feito isso antes. Cuidado com o que tu planta. A colheita pode ser maior do que você imagina. E nessa mensagem, a colheita é gigantesca. Por hoje é só. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima em tudo.